Depois de exatamente 10 anos que eu servi o exército, você sabe qual é a minha opinião hoje sobre o alistamento militar? Sabe qual que é o meu sentimento para o alistamento militar em 2021? Então assista esse vídeo que ele é muito importante. Fala galera, beleza? Lopes tá na área para trazer mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, vídeo novo, tô aí de volta para falar para vocês sobre os meus reais interesses, né? Quais são os meus achismos, né? O que eu acho, né? Sobre o militar, né? Sobre o alistamento militar obrigatório, para ser mais exato. Lembrando que esse é um vídeo enviesado por mim, ou seja, é uma opinião minha. Você pode ser a favor ou contra da minha opinião e tudo bem. Se você for contra a minha opinião, comenta aqui nos comentários, aqui no campo de comentários, que eu quero saber qual que é a sua opinião e se você concorda comigo em alguma parte. O processo de alistamento, ele é o mesmo há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, né, ou desde que eu precisei saber um pouco mais sobre o alistamento, passar por essa experiência, ele não mudou. Se eu falar que não, eu estou mentindo, né? Alguma coisa acaba mudando, uma etapa e tal, mas o grosso ali, as principais etapas, elas sempre foram as mesmas e vão continuar sendo desde que exército for exército, né? Eternamente. Mas agora um ponto importante é sobre o que eu acho sobre o referente ao serviço militar obrigatório. Muitos de vocês podem não concordar com isso e tá certo, mas eu gosto muito do serviço militar obrigatório. Por mais que tem muita gente que não goste ou não se interessa ou tá viajando aí, não sabe nem o que acontece. Eu particularmente eu gosto muito. Eu aprendi muito com esse ano que eu servi lá pelo exército. Foi algo que me amadureceu muito. Para mim como pessoa, né, dentro de uma sociedade, alguns valores eles foram meio que lapidados, né, coisas, costumes que eu aprendia em casa, a minha forma de educar, a educação que eu tive, ele se deu muito, eu vi que foi muito útil dentro do exército, e o exército me mostrou um caminho aquele que eu não conhecia. E o meu primeiro ponto que eu posso te trazer aqui sobre o serviço militar obrigatório é que ele é importante, sabe? Você aprende a dar valor a algumas coisas, né? Então você aprende a dar valor a coisas simples, né? Como você, por exemplo, comer uma comida bem temperada da mãe, um banho quente, né? Naqueles dias de inverno, um agasalho bem aconchegante, né? Dormir ali com uma coberta, no conforto da sua cama. Esses são pontos assim que eu destacaria assim como coisas primárias e básicas que são necessidades do corpo humano e que, por exemplo, em dias como frio você vê assim moradores de rua sofrendo, muitos morrendo, pessoas passando fome. Você começa a associar coisas do cotidiano e que realmente dentro do exército você acaba enxergando bem. Na pele, né, você acaba sentindo isso um pouco mais na pele, mas também sobre as duras críticas, né, dos seus superiores, né, seja tenente, sargento, pelo simples fato de você não ter o interesse de comer aquela comida, né? Você aprende a comer aquilo lá. Não é algo forçado, não é algo empurrado, é algo que tem que tocar o seu subconsciente. Por trás do serviço militar obrigatório, ele tem uma história que essa é a mais importante de ser levada, né? Deixando de lado todo o viés político, deixando de lado todas as suas crenças, os testes que você passa diante do serviço militar obrigatório são marcantes na sua vida pelo resto da sua vida. Então, as coisas que você passa lá com seus amigos, com seus companheiros, jamais serão esquecidas. Isso é muito importante porque isso forja e forma o caráter e a personalidade de uma pessoa. Tenho muitos amigos que entraram para o exército, eram totalmente perdidos, né, com suas amizades, com suas ambições fora aqui do mundo, né, do nosso mundo cotidiano. A gente fala que a gente vive uma outra realidade lá dentro e de fato acaba sendo um pouco diferente. Amigos que eram totalmente perdidos e com um direcionamento correto, com alguns ensinamentos, as pessoas acabam tendo uma outra visão. Não vou dizer que que o exército é um conversor de pessoas, né? Tipo, nós temos diversos pastores lá realizando lavagens cerebrais. Desculpe aí o termo, mas é a única coisa que me veio na cabeça agora. Mas é que isso de fato não acontece. Não tem ninguém lá impondo, assim como nas igrejas, tipo, não tem algo assim. Você vai por livre e espontânea vontade. Você escuta aquilo que você quer ouvir e como você quer ouvir. E de fato, o serviço militar obrigatório, ele é sim um divisor de águas na carreira, na vida de um jovem, de uma pessoa, de um ser humano. Se eu falar pra vocês que eu tenho interesse, a verdade eu tinha interesse que fosse obrigatório pra todos, mas aí eu seria muito radical e talvez não faça sentido,
mas que eu gostaria de ver um número maior de pessoas incorporando nas Forças Armadas. Isso eu posso te garantir que é o meu interesse há muito tempo atrás. Eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência, não por vestir a farda, não por falar sim senhor, não senhor, atirar, não, mas sim pela experiência que você passa lá, pelas coisas que você passa, pelo que você sente e os valores que você adquire durante esse tempo, durante esse 1 ano que você serve. O que eu sou contra o serviço militar obrigatório, e talvez é um parênteses de tudo que eu vim falando agora, é que sim, eu acho poucas vagas, né? Eu meio que dei uma pincelada até chegar aqui, eu acho que são poucas vagas. E outra coisa, eu acho que assim, você passar mais que um ano dentro do serviço, tudo bem que é 1 ano de serviço militar obrigatório, o restante são contratos que você renovam com a força e tem que ter interesse comum entre as duas partes. Mas o que eu não gosto é quando as pessoas, né, elas veem o exército como uma única forma, uma única fonte de renda e se dedicam àqueles 7 anos de serviço militar temporário para o exército. Isso eu acabo não concordando, porque ao término desses 7 anos, 7, 8 anos que seja, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, se eu pudesse dar uma dica para você que está me assistindo, se você tem interesse na carreira militar, utilize somente 1 ano para você conhecer a experiência militar e os outros você se dedique a concursos públicos. Caso contrário, pare imediatamente do que você está fazendo e saia do exército com 1 ano, 2 anos no máximo. Que aí sim você está fazendo a coisa correta e não está esperando 7 anos para poder sair. O mundo ele muda muito com o decorrer dos anos. E hoje vai ser uma coisa totalmente diferente daqui a 7 anos. Um soldado dentro das Forças Armadas durante 7 anos, ao término desse tempo de temporário, ele é muito crucial e acaba manchando muito a sua carreira profissional. Você pode aí até sofrer algumas grandes consequências com o mercado no futuro. Então é isso, galera. Eu espero que o vídeo tenha te tocado de alguma forma. Se tocou, se você gostou e se você concordou com partes daquilo que eu te falei, você não precisa concordar com tudo, como eu disse, mas comenta aqui embaixo o que você achou, se faz sentido que a gente está tendo essa troca aqui, se faz sentido tudo que eu tô falando e se o serviço militar obrigatório ele é importante hoje na sociedade para você, para mim, para todos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.